Olá, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Adriana Cabral e a partir desta videoaula iniciaremos uma nova trilha de aprendizagem. E o tema desta trilha será o MSA, que é o novo método que está sendo utilizado para o aprendizado musical na Congregação Cristã no Brasil. Então vamos lá para as nossas aulas? MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical. Mas antes que a gente possa falar do MSA, é interessante que a gente saiba como era antigamente, como que nós estudávamos a música na Congregação Cristã no Brasil, para que possa ser um músico, um organista da nossa orquestra, certo? Partindo lá de antigamente, não muito antigamente, porque eu não sou assim tão velha, tá? Nós estudávamos a música utilizando alguns métodos. Esses métodos eram focados na leitura musical. Tinha a parte teórica, uma introdução teórica, né? E depois era praticada a leitura de figuras, alturas, notas, né? E esse livro era o que a gente conhecia como Bona, ou P-Bona, que é Pascoal Bona, né? Então esse método, ele era utilizado pela congregação, mas já era um método bem antigo, e é um método utilizado por muitos professores, muitas escolas, para o aprendizado da leitura, com foco na leitura musical. Nós desenvolvíamos a habilidade da leitura de partitura, então não era um método que era para ser tocado, mas sim para ser lido. Então nós fazíamos o que nós chamávamos de solfejo, né? E hoje nós vamos entender que o solfejo, na verdade, era a linguagem métrica, né? Que nós fazíamos, mas o solfejo ele tem uma particularidade. Bom, enfim, não vou pular as etapas. Então, depois que nós fazíamos o estudo do Bona, as irmãs organistas tinham a mais que era os livros de teoria, né? Nós utilizávamos o Prioli, enfim, mas o Bona como base de leitura musical. Depois surgiu um novo método, que era o método de teoria e solfejo, esse da capa verde, né? Que tinha o quê? As lições do Bona junto com a parte teórica. Então vinha a teoria mesclada com as lições do Bona. Então já englobava um conteúdo maior e perdurou por algum tempo. Com a mudança do Inário 4 para o Inário 5, então foi desenvolvido um novo método, que também era método de teoria solfejo, que a gente conhece como MTS, de capa azul, onde o foco era bem voltado para a linguagem rítmica, né? Porque o ritmo é aquilo que organiza a música. Então é muito importante que todo músico, organista, todos aqueles que estudam a música, desenvolvam bem o ritmo, né? Porque se o ritmo não estiver bem enquadradinho, o negócio não vai dar certo. Então, o MTS, ele tinha um foco bastante para o ritmo. Porém, tinham conteúdos nele que que são da teoria musical, porém não era utilizado na prática instrumental para que nós pudéssemos tocar o inário. Então, desta forma, haviam conteúdos lá que acabavam não tendo utilidade na execução dos hinos. Não que estava errado, ele era um a mais, certo? Desta forma, nós aprendíamos algumas coisas que nós não iríamos utilizar no nosso foco, que é aprendizado do hino. Foi perdido? Não, porque toda a teoria é válida, é o conhecimento que você adquire, nada que a gente aprende é perdido. Porém, não seria utilizado naquele momento. Para quem quer se aperfeiçoar na música, nossa, seria utilizado, seria colocado em prática, mas em outra, é, dando avanço ao aprendizado musical. Mas no nosso caso, quem quer tocar os hinos, alguns conteúdos não eram úteis naquele momento, certo? Então foi aí que foi elaborado um novo método, que é o MSA, simplificado. Por que simplificado? Porque ele foi estruturado para que nós aprendêssemos os conteúdos que nos levarão ao aprendizado efetivo do inário. Então, colocou-se ali toda a parte teórica para que a gente possa aprender os hinos. Então, o que for a mais, o que a gente tiver interesse de procurar a mais, nós temos toda liberdade de fazer essa procura. Mas para que a gente possa tocar os hinos, o que tem nesse método já é o suficiente. Eu até coloquei aqui aproveitamento de estudos, porque alguns já podem ter passado pelo MTS. Vai falar, nossa, mas eu perdi tudo aquilo que eu aprendi. Não, de forma alguma, tudo que a gente aprende é válido. E muita coisa que tem no MTS
tem no MSA. Então, fique tranquilo que o que você aprendeu não será perdido, certo? E aqui tem até MTS versus MSA. Então, pensa assim, o MTS, quem fez ele inteiro, aprendeu bastante coisa, assim, algumas serão utilizadas, sim, outras não. E no MSA vai completar aquilo que faltava, principalmente com o nosso amigo Bona, né? Lições de leitura do Bona estão no MSA. Vamos falar agora da estrutura do método. Então, pegando o método, como ele está organizado, né? O que tem dentro dele? Como que ele foi elaborado? Eu vou falar fisicamente, no papel, tá? Então, no papel, nós temos aqui 160 páginas, onde os conteúdos estão divididos em 16 fases. Então, vamos pensar que cada fase é pré-requisito da outra. Então, você aprende um para que facilite que você aprenda a fase 2, e a fase 2 facilita que você aprenda a fase 3. Então, é um aprendizado contínuo, como se fosse uma escadinha, vamos um degrau de cada vez, certo? Então, essas 16 fases começam lá no simples, vamos dizer, no beabá, até você conseguir ler o texto inteiro, pensando na nossa língua portuguesa, né? Porque a música é uma linguagem. Dentro dessas 16 fases, nós temos 61 tópicos de teoria. Então, lá tem os tópicos teóricos, em cada fase, no seu grau de dificuldade, né? E temos 113 exercícios práticos. Esses que são os exercícios de leitura, onde você vai praticar a leitura do que você aprendeu na parte teórica. Olha que interessante, está tudo bem organizado. Além de você ter disponíveis QR Codes. Então, nós temos os QR Codes aqui, né, que a gente pode utilizar o smartphone e ler esse QR Code. Então, por exemplo, aqui eu tenho um assunto e aqui embaixo eu tenho um QR Code. Quando eu acesso esse QR Code, ele vai me passar mais informações sobre esse assunto. Então, você que já estuda no GEM, tem seu instrutor, sua instrutora, faz aula particular, enfim, aproveite todo esse conteúdo. O conteúdo do método, o conteúdo das aulas presenciais, o conteúdo destas aulas virtuais e também o que é disponibilizado através dos QR Codes. Com tudo isso, o seu aprendizado fica mais efetivo. Tudo que a gente puder usar de recurso para aprender é muito útil, muito imensamente. Coisas que antigamente nós não tínhamos, viu? Então, vocês dessa geração digital têm um privilégio muito grande e nós tínhamos que esperar a próxima aula para poder tirar todas as dúvidas. Então, vamos entender um pouquinho como está organizado e quais são os sinais, o que identifica para nós esse material. Então, o primeiro sinal que aparece aqui, tópicos de teoria. Então, quando aparecer esse livrinho, esse ícone azul redondinho, é porque ali tem um tópico de teoria. Como que vai ser apresentado no método? Então, tem aqui a primeira fase, o tópico 1.1. Então, vem lá, olha lá, o livrinho. Então, ele é um tópico de teoria. Ali vai ser explicado alguma base teórica. Depois nós temos informações importantes, que tem aquela lâmpadazinha com aquele importante, ideia, para que você fique atento ao que está sendo especificado ali naquele momento. Então, como que vai aparecer? Então, eu tenho aqui o texto, o tópico teórico, e tem dentro dele uma informação importante. Por quê? Atente àquilo, dentro desse conteúdo, presta atenção nesse item. É uma informação importante que você tem que memorizar. Nesse caso aqui, o pentagrama. Informação importante, no pentagrama as linhas e os espaços são sempre lidos de baixo para cima. Então essa é uma informação que tem que ficar registrada. Então aqui tem um foco especial para ele. Depois nós temos aqui os exercícios. Os exercícios são as atividades que você vai escrever, vai colocar a mão na massa, certo? Como que vai aparecer, olha lá, exercícios práticos para que você faça a escrita, desenhe, escreva. E eu vou colocar um assunto muito importante. Esse método ele é consumível, é para você desenhar. Se você quiser guardar um para relíquia, então você compra 2. Um você guarda para ficar bonitinho, limpinho lá. E o que você está usando para estudar, escreva, coloque marca-texto, pinte de canetinha, de lápis de cor, coisas para sinalizar, porque muitas das vezes você sinalizando, você registra o aprendizado com mais precisão, você marcando algumas coisas. Nossa, isso aqui é muito importante, eu preciso memorizar isso daqui. Então, escreva mesmo e tem os exercícios escritos. Então, é para ser feito, é para ser executado ali a prática escrita. É para fazer, viu? E não é para colar do amiguinho, não. Tenta fazer
para que você fazendo, colocando em prática, você memoriza com mais facilidade. Depois temos os lembretes importantes. Como a informação é importante, o lembrete também é para registrar uma informação específica ali. Então, como aparece aqui nessa página aqui, no item 3.4, onde fala de movimento de solfejo, no item lembretes importantes, está falando bastante do movimento da mão. Então, para que você observe como você vai fazer o movimento da mão, além de ter também o QR Code, né? O QR Code está bem aqui, ó. Está bem frisado aqui o QR Code para que você possa, além de fazer a leitura do material, observar o desenho, o QR Code vai te levar para mais um conteúdo adicional para você entender melhor esse movimento. Notas, outra coisa, notas. O que é? Dentro de um conteúdo, aquela observação importante. Então, todos os itens são importantes, mas esses que estão frisados é para que você memorize fora do conteúdo. Então, ele vem sinalizado para quê? Para que dentro, por exemplo, desse assunto fórmula de compasso, esta fórmula de compasso específica, se atente a ela, para que lá na frente você não se confunda com a outra fórmula. Então, se atente a este caso, pode aparecer de uma forma ou outra. Então, as notas são estrelinhas, asteriscos, como se fosse digital, que fica piscando para que a gente possa memorizar. Tá, agora vamos para os exercícios práticos. Nos exercícios práticos, aqui eu tentei 3 caminhos, quer dizer, tem 3 possibilidades. Nós temos a leitura rítmica. O que é a leitura rítmica? É onde a gente vai praticar a leitura de figura, valores. Então, não tem pentagrama, não tem clave. Depois, no começo não tem, depois vai sendo agregada, né? Mas a leitura rítmica se importa com os valores, com a duração de cada som. Então, não interessa que som que seja, que nota que seja. Então, nós vamos utilizar a sílaba tá para preencher esse valor que essa figura vai ter. Então, nós vamos falar tá. No MTS era tafa, tif, tef, tif, tafa, tef, tif, aquele monte de sílabas, né? Mas agora no MSA nós vamos utilizar somente a sílaba tá. Depois temos a leitura métrica, aí já tem pentagrama, aí já tem a clave, porque você precisa saber qual é a altura da nota. Se é dó, ré, mi, fá, sol. Então você precisa conhecer já as notas. Então, onde é a leitura métrica. Então, nós não vamos mais falar a sílaba tá, nós vamos falar o nome de cada nota e fazendo com que o som se propague durante a duração daquela figura. E depois o solfejo, né? Os mais antigos, nós solfejávamos o bona, mas na verdade nós fazíamos a leitura métrica, né? Porque o solfejo, ele tem, além de tudo, a entonação. Você tem que colocar o som daquela figura que você está falando. Então, se você está lendo dó, você tem que falar dó, na altura do dó. Tudo bem que minha altura aqui, agora não dá nem para eu fazer direitinho. Mas você tem que, onde é dó, você vai falar dó, onde é ré, mi, fá, e assim por diante. Isso é o solfejo, cantar as notas musicais na altura. E esses exercícios de leitura métrica e solfejo, eles são sempre apresentados, todos os exercícios são apresentados em 3 versões, tá? Quais versões? Eles são apresentados nas 3 claves, na clave de sol, na clave de dó e na clave de fá. Porque nós temos instrumentos que utilizam a clave de sol, instrumentos que utilizam a clave de fá e instrumento na nossa orquestra, um único instrumento que utiliza a clave de dó na terceira linha, que são as violas. E no caso do órgão, o acordeon, são os instrumentos de tecla, utilizam a clave de sol e a clave de fá. Desta forma, é interessante que soubéssemos todas as claves. No nosso caso das organistas, a clave de dó, para nós, é na questão informativa. Por quê? Porque nós não vamos utilizar a clave de dó. Então, nós precisamos saber bem a clave de sol e de fá. Mas, o que aprende a clave de dó, é bom que saiba também a clave de sol e de fá. Agora, os demais instrumentos, aqueles que tocam só clave de sol, é importante que ele saiba de fá. E os que tocam clave de fá, que saibam a clave de sol. Porém, a clave de dó é específica para as violas. Então, demais músicos que não tocam viola e as organistas, nós não precisamos nos preocupar com a clave de dó, certo? Só os irmãos das violas. Então, os irmãos da viola vão ter que aprender as 3 claves. É importante que aprenda muito bem a clave de dó e as demais tem que aprender também numa necessidade de precisar fazer uma leitura diferenciada, enfim. Mas especificamente, no caso das organistas, clave de sol e clave de fá, ok?
Então vamos para o método simplificado de aprendizagem musical. Vamos conhecer ele. Então aqui a capa, essa versão que eu tenho aqui, ó, é de março de 2023. Existem outras edições, acho que tem uma de abril, já de maio, né? Mas aí a gente vai acompanhando e vendo as diferenças, né? Mas eu acredito que tenha pouca alteração, alguns ajustes gráficos só, certo? Então, ó, segunda edição de março de 2023. Vamos lá, então depois vem aqui a contracapa, né? Com algumas instruções. Aqui você é muito importante que você coloque seu nome, sim, para que você crie aquele vínculo de afeto com o seu MSA, né? Coloca seu nome lá para que depois na escolinha você não misture tudo, já não sabe de quem é quem, né? E nas aulas coletivas, e para que você também fique com as suas atividades todas respondidas ali, né? É bom colocar o seu nome ali. Tá, maravilha. Então vamos lá agora. Aqui nós vamos entrar na próxima página, que é o prefácio. Aqui tem um verso muito importante. Olha aqui um salmo, verso de um salmo. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocar bem. Então a gente tem que fazer o nosso melhor, porque nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor através dos hinos de louvores e súplicas, né? Então nós temos assim a perfeição. Nós não somos perfeitos, então acredito que a perfeição, ninguém é um músico perfeito, porém, nós podemos buscar a nossa perfeição dando o nosso melhor, né? Por quê? Porque nós não estaremos na igreja para nos fazer nenhuma apresentação para nenhuma pessoa na terra, mas sim para que a gente possa elevar um louvor cada vez mais perfeito, né? Cada um na sua perfeição, porque cada indivíduo cada pessoa é um indivíduo, então cada um tem suas limitações, tem as suas habilidades. Então a gente não pode se comparar. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Nós somos indivíduos. E na nossa pequena força, na nossa capacidade que Deus nos dá, vamos tocar bem e com júbilo, fazendo o nosso melhor. Para quê? Para louvar a Deus. Então esse verso aí nos remete a um pensamento que nós precisamos levar conosco. Vamos fazer o nosso melhor para louvar a Deus, certo? A perfeição nós vamos alcançar lá no reino de glória, mas aqui vamos dar o nosso melhor para que nós alcancemos a nossa perfeição. A minha perfeição não é igual à sua não é igual a outro, nem igual a outra irmã, mas vamos procurar o nosso melhor para louvar a Deus. Aqui o prefácio é interessante que vocês leiam. Aqui é explicado o porquê, como foi feito esse trabalho. Então leia com calma para você entender qual foi toda a intenção da elaboração desse método. Depois nós temos aqui o sumário. O sumário é o índice, né? Muita gente conhece, mas ele também é bom para a gente poder dar um checklist. Vamos utilizar o sumário para marcar o que a gente já fez, né? A gente já fez, então de repente, música e som, já fiz essa aula, opa, vamos lá, marcar. Elementos da música, já fiz essa aula. É bom que use até como um checklist. E também para procurar os conteúdos, não ficar folheando, já sabe, só chegar aqui e procurar, é muito mais fácil. É igual a gente quando quer saber um hino e não faz ideia de que número que é. Você vai começar do 1 ao 480, de repente é o 479, já pensou? Então vai lá no índice e procura, fica mais fácil aqui da mesma forma. Então vamos lá, o sumário. Instruções de utilização. Aqui é muito importante, principalmente quando se diz sobre a escolha de instrumento, para você poder saber na sua comum o que está precisando de instrumento. As organistas é um caso à parte, porque nós só temos a opção do órgão, então a gente não tem essa preocupação. É começar a estudar e tocar, né? No caso aqui do Brasil. Então, os demais músicos, é importante que se interaja com o seu encarregado local, encarregado regional, instrutores, para que você faça a escolha de um instrumento que vai acrescentar na orquestra, né? Que vai vir como somatória. Aqueles que já tocam já é outro assunto. Alguns que até precisam trocar de instrumento por conta de alguma adequação. Mas aqueles que estão começando, já vai lá, lê as instruções, procura saber quais os procedimentos que tem que ser feito, né? Quanto ao inário também, é o inário correto para você utilizar para o seu instrumento, é uma informação muito importante. No caso das organistas também nós já temos o nosso inário específico. Eu acho interessante que a gente sempre tem o inário em dó, porque é dele que saem os demais, né? Então aqueles que não utilizam o inário em dó para o seu instrumento, é bom que tenha, porque ali você vai ter uma visão geral do que está acontecendo naquela partitura daquele hino.
né? Eu prefiro cantar com o Inar em Dó, porque aí ali eu consigo perceber, né? Isso é uma coisa importante, a percepção, viu? Então eu consigo perceber as vozes na orquestra, lendo cada voz, né? Cada melodia de cada voz, acompanhando o que está acontecendo na orquestra. Então ali no Inar em Dó eu consigo perceber o que eu estou lendo com o que eu estou ouvindo. Então o Inar em Dó, para a gente cantar, na minha opinião, é melhor, né? Porque os inários de organista têm suas adaptações, isso no caso dos cantores, né? E depois, na hora de tocar, cada um com o seu inário específico. Aqui, gente, olha uma coisa muito importante. Tudo é importante. Para mim, tudo é importante. Nada pode passar despercebido. Se tá ali, é útil, né? Olha aqui o QR Code. Este QR Code, esses QR Codes que aparecem no método, ele vai te direcionar para algum assunto específico do que está sendo abordado ali naquela página. Esse aqui em particular, ele vai te direcionar para, né, o MOO, o método onde tem a organização da orquestra. E neste link aqui, ele vai te direcionar também para que você tenha uma experimentação dos instrumentos. Então, entre neste link, mais para frente eu vou mostrar direitinho, vou fazer o acesso a esse link, para que você possa até experimentar o som de cada instrumento. Além de saber qual que é a voz que ele faz, a sua tessitura, você tem a possibilidade de apreciar o som e também ter uma instrução da particularidade de cada um. Então, acesse esse QR Code para que você possa conhecer os instrumentos que compõem a nossa orquestra. A partir desta página, aqui da página 9, é onde começam os conteúdos teóricos e práticos da leitura musical. Gente, vocês têm que entender que esse método é para prática de leitura. Então, não nos vamos nos preocupar com tocar. É lógico que conforme você for tendo habilidade, você pode tocar, sim, claro, na sua voz, no seu instrumento, mas ele é um método para leitura, certo? Então, para que você leia bem, porque se você lê bem, você vai executar bem o seu instrumento, né? Você vai conseguir tirar do seu instrumento o máximo dele. Então, se você lê bem, quer dizer, você não vai se preocupar em ler, você vai se preocupar em executar. Então, aprenda a ler bem para que você possa tocar bem também. Então, nós vamos terminar nossa aula aqui para que a próxima já inicie na página 9, começando os conteúdos teóricos. Então, tudo que está no método é importante. Então, não deixe nada passar despercebido. Anote, escreva, rabisque, pinte de amarelo, né? Pega um marca-texto amarelo, deixa ele todo amarelinho lá, para que você possa identificar os pontos que te chamam a atenção, ou até aqueles que você tem dificuldade. Então, sinalizando, você vai voltar ali e aperfeiçoar aquilo para tirar sua dúvida com o seu instrutor ou instrutora. E naquele momento você pode, deixando marcado, sinalizado, você sabe que ali você tem que tomar mais atenção naquilo. Então, este método é consumível para que você possa fazer todas as anotações e os exercícios e práticas para que você tenha uma leitura efetiva, uma leitura total da partitura para que você possa executar o seu instrumento com maestria, certo? Então, aguardo vocês na próxima aula para que nós possamos começar os conteúdos teóricos. Espero por todos vocês e até breve.